Cara, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é em tom de desabafo, né? Não tem roteiro, é só algumas anotações aqui. Primeiro que esse canal aqui nem precisa de roteiro, porque esse canal aqui é minha lixeira emocional, né? Minha terapia. Isso aqui é só para me lançar as minhas frustrações, os meus pensamentos mais sombrios, assim, não mais sombrios, assim, isso aí, enfim, mas é aqueles pensamentos mais, aquele, sabe, aquelas lamuriações, aqueles lamentos assim que não se pode falar com qualquer pessoa, não se pode botar em qualquer lugar que dá merda, né? Principalmente nós homens, né? Temos que ser bastante estratégicos com o que falamos, com quem falamos e como falamos, né? Então esse canal aqui é simplesmente o meu local, né? O meu cantinho da parede, meu cantinho do quarto para poder chorar, entre aspas, chorar. É, eu tô aqui para falar uma coisa que meio que fode a alma da maioria dos homens, né? Que é aquele sentimento de desamparo, aquele sentimento de estagnação, aquele sentimento tenebroso, né? E a gente fica pensando, porra, como isso começou? De onde isso veio? Muitos sabem de onde veio, mas enfim, a gente meio que vive, a maioria dos homens, né, da base da pirâmide, nós meros mortais, né, a gente vive um sentimento de, a gente vive um verdadeiro deserto bíblico, né? A gente acorda quase todos os dias com gosto de sangue na boca, né? Muitos de nós abrimos o portão de casa para sair o mundo afora e sentir cheiro de merda. Isso aí é uma coisa que muita das, muito está no externo, né? O mundo é tenebroso, o mundo é horrível mesmo, mas muito disso é interno, muito disso tem a ver conosco, né? E o que levou a muitos homens, principalmente nós, né, o que fazemos parte do final, do meio para o final da geração milênio, para a geração Z quase que toda, o que faz de nós homens ressentidos, feridos, magoados, chateados, irritados, rancorosos, limitados, que faz de nós sentirmos isso, né? Tem a ver com a base familiar, a estrutura familiar, né? Principalmente aqui no Bostil e no Hell de Janeiro, nosso amado Inferno de Janeiro. Eu pude aqui listar alguns tópicos, né, numerar alguns tópicos aqui do que faz a gente mamar grosso nessa vida. O que acontece? São problemas na base familiar, né, como eu já disse. E sem mais delongas, vamos à receita da merda. Número 1, pai ausente. Né? Aquela velha história, né, da novinha que se apaixona pelo cafajeste, abre as pernas, o cara joga dentro, ela pare uma alma inocente nesse mundo de merda, né? O filho da puta do Zé Droguinha, do moreno tatuado com cara de bandido, mete o pé, a mulher fica desamparada com a criança, e daí é aquela velha história, né? Todos sabemos, pai ausente, não há muito o que falar, né? Número 2, mãe imatura e ressentida. Mãe imatura e ressentida por quê? Ou por que imatura? Porque muitas delas são mães de primeira viagem, né, aos 17, aos 21 anos, né, muito novas, praticamente crianças parindo crianças. Isso aí isso aí já fede, né? Isso aí já é foda. Apesar de uma idade boa para ter filho, né, que o filho geralmente vai nascer saudável, a mulher está muito fértil, aí, é a idade biológica para se ter filho, então nesse ponto está certo. Mas em questão de maturidade, em questão do sistema,
que como é uma merda, né? Porque as meninas não estão com cabeça pra porra nenhuma, as famílias geralmente não têm estrutura para amparar, né, essa mãe. Enfim, é tenebroso. E ressentida. Ressentida porque ela se fudeu na mão do Cafa, né? O Cafa partiu o coraçãozinho dela e meteu o pé. E ela tem um filho, que é a cara do maluco que magoou ela, que é pai. Então ela vai projetar todas as frustrações desse relacionamento falido na criança. Coitada. Né? Número 3. Mãe controladora. O que acontece? Esse menino, filho do Cafajeste, que vazou, tem características do pai. Tem características do pai. E a mãe vê nisso, de forma inconsciente, uma boa oportunidade de se vingar. Como se vingar? Como a mãe, né, a mãe solteira, ela não conseguiu controlar, fisgar e manipular o Cafajeste, porque ele é um Cafajeste, né? Cafajestes são seres mitológicos, indomáveis como cavalos selvagens. Ela não conseguiu domar o Cafajeste, o moreno tatuado com cara de bandido, o Zé Droguinha, o vagabundo. Então ela vai. Tudo que ela não conseguiu controlar o cara, ela vai controlar, né, o derivado, a criança. Nada mais é do que o pai, só que em uma versão menor, uma versão vulnerável, na página em branco. Né? Então a mãe vai conseguir meio que vai conseguir, vai manipular e controlar essa criança de todas as formas possíveis, de forma que ela não conseguiu fazer com o Cafa. Daí você já viu o que vai acontecer. Porque muitas das vezes a gente pensa que as mães fazem esse tipo de coisa porque são narcisistas. Né? Muito se fala da mãe narcisista. E muito se fala da mãe borderline. Mas muitas das vezes não é a mãe borderline, mãe narcisista. Muitas das vezes é só uma pessoa comum. Só que uma mulher comum, só que ferida. E, como eu já disse, mulheres feridas ferem pessoas. Que pessoas? Pessoas vulneráveis e que estão próximas a elas. Né? Isso acontece muito. Você pode observar, quando a mulher se fode na mão do Cafa, ela não consegue manipular ele, não consegue controlar. Né? Aí, posteriormente, ela fica com um bonzinho, né? com Miqueias, com Bentinho amolado, com Bentinho mamolado. E tudo que ela não conseguiu fazer com Cafa, com Shed, ela faz com o Otário, né? Com Bob Esponja. Então é basicamente isso que ela faz com a criança. Tudo que ela não consegue fazer com o pai, ela vai fazer com a criança. Em forma de controle e manipulação. Né? Número 4. Educação egoísta. O que é essa educação egoísta? É a mãe criando o filho para ser um Bob Esponja, né? Para ser um Miqueias. No sentido de, tipo, é, ela cria o, o garoto para ser o oposto do pai, geralmente. Né? Tudo que ela queria que o pai da criança fizesse por ela, ela educa o filho dela a fazer por outras mulheres. Ou seja, tudo que atraiu ela pro pai do garoto, tudo que fez ela sentir tesão no pai do garoto, tudo que ela sabe que o homem tem que ser para dominar, para fazer e acontecer, ela educa o filho para o contrário. Porque como ela era imatura, ela não via isso como poder, ela não via isso como funcionalidade, não. Ela via isso como características do homem que me magoou. Oh, poxa. Então ela meio que poda a juba do leão. E a criança mama grosso. Exatamente, se fode. A educação egoísta, cara, ela é uma semente plantada que dá uma erva daninha, que dá uma planta carnívora que meio que devora a alma da criança. Que é o seguinte: a mãe, ela geralmente ela educa o filho a se comportar de forma muito particular, mas não particular de forma autêntica, não, particular do que essa mulher acha certo. Então ela vê os meninos
da idade dele se comportando de forma masculina, ela fala, não, meu filho não vai se comportar dessa forma. Filho, você tem que ser mais sensível. Aí ela vê o filho dos outros, ou as outras crianças, os outros garotos se comportando de forma mais assertiva, mais esperta. Aí ela, não, isso lembra o pai do meu filho. Não quero que meu filho seja assim, não. Filho, você não pode falar gíria. Você tem que ser extremamente educado. Você tem que ser sensível. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Aí vê os outros garotos se vestindo e se comportando de forma mais despojada. Aí ela vê, não, meu filho não vai ser malandro não, meu filho não vai ser assim não, meu filho vai botar a roupinha dele por debaixo da calça, pentear o cabelinho dele pro lado, entendeu? E vai dobrar a calça, vai ficar com a calça pescando, porque sim, bota o filho pra andar igual crente, igual pra andar de forma brega ali, porque ela quer deixar o filho, ela quer podar a juba do leão, ela quer lixar as unhas do gato, né? Ela quer cortar as asas da águia, porque ela se apaixonou por um leão, ela se apaixonou por uma águia. Ela fala, não, eu não quero que meu filho tenha essas características. Então ela meio que poda todo traço de masculinidade, todo traço de funcionalidade, entendeu? Aí essa criança, né, como ela é extremamente podada, como ela é uma criança extremamente limitada por conta dessas coisas, ela não consegue se encaixar, não consegue se adequar, né? Aí, quando ela fica um pouquinho mais velha, um adolescente um pouco mais velho, não consegue se adequar, tem comportamentos particulares, mas de forma disfuncional, aí a mãe começa a falar, nossa, meu filho é autista, meu filho tem TDAH, ai, meu filho é muito tímido, meu filho, ele não fala, ele não é normal, o que aconteceu de errado? Vou botar remédio na bunda do meu filho porque ele não é normal. Não é que ele não é normal, ô sua filha da puta, é que você fudeu ele, entendeu? Vamos pro tópico número 5. Número 5. Mães com transtorno de estresse pós-traumático. Puta que pariu. É o seguinte, mulheres de coração partido meio que desenvolvem uma espécie de sentimento de pós-guerra. É um transtorno de estresse pós-traumático mesmo. O coração partido para a mulher é uma coisa macabra. Para o homem é também. Só que de uma forma diferente. As mulheres elas absorvem mais coisas. Por isso que elas têm que ser um pouco mais privadas de certos tipos de sofrimento. Só que como elas são teimosas, né, querem fortes emoções, acabam sentando na piroca de forma filha da puta, se fodem e fodem os outros. Mas enfim, escolhas. E elas acabam desenvolvendo traumas. E esse trauma dá os transtornos de estresse pós-traumático. E mulher com transtorno de estresse pós-traumático, uma bomba relógio. Agora imagina uma criança crescer do lado de uma bomba relógio. Não preciso falar mais nada. Vamos partir pro número 6. Família disfuncional e parentes bestiais. Né? É a família churrasco de laje, família favela, família calçada, aquela família, né? Aquela família que se você pegar cada um e botar cada um para ser o líder de uma família individual, pega os primos, os tios dessa família bestial e põe cada um para ser pai de família. Vai matar todo mundo. São pessoas disfuncionais, são pessoas que não cuidam nem de si próprias, são pessoas que, sabe, geralmente é composto por tio cachaceiro, pai ausente, primo drogado, prima piranha, sabe? O outro lá viciado em jogo. São exemplos fictícios, tá? Isso não acontece na minha vida, não, gente. Minha família é um pouco disfuncional, só que de uma forma diferente, menos agressiva. Mas sabe, aquele povo bestial. E, porra, a criança já nasceu com todas essas vulnerabilidades. Agora imagine ela num cenário, crescendo nesse ambiente com pessoas disfuncionais e bestiais. Puta que pariu. Não preciso dizer mais nada de novo. 7. O 7, número 7, é ser podado, tolhido e limitado. O 7 nada mais é do que um derivado do 4, que é a educação egoísta, e do 3, que é a mãe controladora. Você é podado e limitado de todas as formas possíveis. Além de você crescer com a vulnerabilidade de não ter a porra de um pai, crescer com a mãe controladora e toda fodida de cabeça e vai te foder também por conta disso, por tabela, você fica todo fragmentado por conta disso, você ainda fica num ambiente umbralino, com familiares macabros. Não preciso dizer mais nada. Sabe, é um lance
A maioria daqui não precisa dizer muita coisa. Já dá pra sentir a pegada do bagulho só ao pronunciar o tópico, né? E o 8, falta de referência masculina. O que acontece aqui? Geralmente, aqui no Brasil, né, há várias gerações de mães solteiras. Então, provavelmente, a sua avó também foi uma mãe solteira, né? A avó guerreira, a avó matriarca, né? E, geralmente, as irmãs da sua mãe também são mães solteiras. Então, é uma família composta por mulheres, né? Então, é uma família composta por tias, primas, irmãs, mãe e vós, né? Não tem nenhum primo assim, não tem nada. Então a sua mãe ela cresceu num lar que não tem referência masculina. Ela não cresceu ao lado de um irmão, ao lado de um primo machinho, ou sabe, não tem referência de pai. Então ela vê o filho dela, um homem heterossexual, crescendo e ela vê as características masculinas. Ela vê, nossa, por que esse mini ser humano está se comportando assim? As minhas primas não se comportavam dessa forma. Minha tia não se comporta dessa forma. Por que essa criatura está se comportando dessa forma? Nossa, ele deve ter algum problema, alguma hiperatividade. Vou levar ele para psicólogo, botar remédio, levar ele para a igreja, botar ele em algum lugar aí, vou orar, botar, sei lá, fazer uma simpatia. Isso deve ser problema, deve ser Satanás na vida desse garoto, deve estar possuído. Não, é só um homem pequeno se comportando como um homem pequeno. Um garoto se comportando como um garoto homem heterossexual, brincando da forma que um homem brinca, né? De forma interativa, de forma desapegada, desinteressada, um pouco displicente, preguiçoso em certas áreas, não liga para pormenores, né? Meio impulsivo. Só que como a mulher ela não cresceu com referência masculina nenhuma, ela vai ver isso como se a criança estivesse possuída, como se tivesse problema mental, como se tivesse, entendeu? Fudeu, né? E outra, ela pode ver também, a única referência masculina que ela teve foi com o pai da criança, né? Um cara que fudeu ela psicologicamente. Então ela vai pensar assim: nossa, eu não estou reconhecendo esses comportamentos que minhas primas e minhas tias não têm esse comportamento. Nunca vi esse comportamento na minha vida. Não, mas esse aqui eu vi. Esse aqui é igual o que o pai dele tinha, né? Mas ela não vê esse comportamento como força, como virilidade, como assertividade, né? Como liderança, não. Ela vai ver esses comportamentos típicos masculinos como, ai, são o mesmo comportamento que o pai do Enzo teve quando me feriu meu coraçãozinho. Então não vou deixar meu filho ter esses comportamentos. Aí tolhe a criança, poda a criança cresce toda fodida. E acontece uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando o garoto ele cresce tendo todas as características naturais do homem dele sendo polidas, polidas não, sendo podadas, né? Ele fica meio que desmasculinizado, meio que uma massa mórfica, tá ligado? Uma massa sem formato. A natureza dele foi podada de todas as formas possíveis pela mãe, pela família, né? E ele cresce não tendo aquela referência masculina, ele não cresce com homens na família, com pai, ele não consegue, ele não tem um homem na vida dele para poder ele observar os comportamentos e absorver e se comportar de tal forma. Não, ele é um homem, mas não se comporta como um homem clássico, não se comporta como um homem em sua naturalidade. E a sociedade vai enxergar da seguinte forma: vai olhar essa criança, esse garoto, esse jovem, vai olhar e falar assim: esse garoto não é gay, mas ao mesmo tempo ele não se comporta de forma masculina. Não é comprovado que ele tem algum problema mental. Então onde a gente vai encaixar ele? Ah, já sei. A gente vai encaixar ele na classe lerdão. É daí que nasce a porra do lerdão. É daí que nasce o excluído. É daí que nasce o descalibrado, né? O inadequado. É daí que nasce. Muitas das vezes o garoto ele não é gay. Muitas das vezes o garoto ele não tem retardo mental. Muitas das vezes ele não tem TDAH. Muitas das vezes ele não tem
autismo, muitas das vezes é só pai ausente, mãe machucadinha, família fodida, falsa de referência masculina. Ele foi polido, tolhido e limitado de todas as formas possíveis. Daí ele fica descalibrado socialmente, vai pro colegial, sofre bullying, né? Tem baixa autoestima por conta disso, não consegue se relacionar de forma assertiva e boa com mulheres, não consegue ter amizades porque o mundo masculino é competitividade, ele não tem poder bélico para entrar no mundo competitivo, aí acaba se fudendo pra caralho, entendeu? Aí é um jovem adulto frustrado, sem garra, sem porra nenhuma, porque cresceu sem elas. Aí fica sentindo um gosto de merda todos os dias da vida dele por conta desse tipo de coisa, né? Então não se sintam culpados, né? Não se sintam mal. Se sentir mal, vocês vão se sentir. Se sentem desde o início da vida. Mas não se sintam culpados por se sentirem mal. Né? É natural. Entendeu? Agora é aquela parada. A culpa disso tudo acontecer não é de vocês, mas a responsabilidade do que fazer depois disso é. Então sejam responsáveis pela cura de vocês, pelo desenvolvimento, para recuperar o tempo perdido, para recuperar o que foi tirado de vocês, porque foi tirado de vocês, né? Vocês nasceram num sistema macabro, né? Dentro de uma parada merda. Então, desejo força e é isso, não tem muito mais o que dizer. Joguei pro universo, já expulsei isso de mim. Botei pra fora. É isso, adeus.